Bom dia a todos! Bom dia! Que alegria nós estarmos aqui essa manhã, amém? Celebrando, sem dúvida, um culto ao nosso Deus, que é o nosso Pai, não? E hoje é o dia dos pais. E se você espera uma pregação especial para o dia dos pais, você vai ficar esperando, ok? Não vou ter, porque para mim todos os dias é dia do nosso Pai, amém? Mas amém, na verdade hoje eu quero falar um pouquinho sobre o final dos tempos, o fim do mundo, amém? Então, tem uma frase que diz o seguinte: não se preocupe mais com a vinda de Jesus do que a sua ida para Jesus, amém? Então tem muitas pessoas que estão se preocupando a respeito da vinda de Jesus. Quando que Jesus vai chegar? Essa já era uma preocupação desde a época dos discípulos, não? Tanto que Jesus, em Mateus 24, aquele capítulo inteirinho, fala sobre a destruição do templo e os reflexos, por analogia, daquilo que iria acontecer no futuro, aquilo que vai acontecer no futuro, amém? Mas final dos tempos é um tema muito controverso muitas vezes, há muitas divergências. Então, mas hoje, cada ponto dessa pregação vai ser uma pergunta, amém? O primeiro ponto é o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Mas antes vamos começar com uma oração. Amém. Deus Pai, muito obrigado pelo seu amor por cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, ajuda-nos, Pai, anima-nos a termos um coração, Pai eterno, voltado para as coisas do Senhor. Eu sei que muitas vezes, Pai, nós somos direcionados pelos nossos desejos. Muitas vezes nós queremos fazer coisas que agradam os nossos olhos, mas o Senhor, Pai, com a sua palavra nos ajuda a termos satisfação em agradarmos o Senhor, Pai. Obrigado por tudo, esteja conosco, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos abrir em Mateus 24, versículo 30. O que a Bíblia diz sobre o final dos tempos? Mateus 24, 30. E como o Gustavo falou, toda a pregação eu falo do Manuel. Mas agora eu tenho uma boa notícia para o Manuel. Está chegando alguém mais ou menos da sua idade, Manuel, que é o Orlando. Então, dá para dividir um pouquinho a carga agora, então. Amém, vamos lá. Mateus 24, 30. É só fazer discípulos, Manuel, que tudo vai dar certo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que dia incrível, não? Imagina aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, os anjos, trombetas, não? Pessoas vindo dos quatro seres espirituais, pessoas vindo de uma extremidade à outra, não? Do planeta. Uau, um dia incrível. Com certeza Jesus não chegou assim ainda que haja algumas pessoas dizendo que Jesus já chegou, não? Existe até charlatões dizendo, se passando por Jesus Cristo, mas isso não aconteceu, Jesus não veio, amém? A Bíblia diz que no final dos tempos Jesus virá e as nações serão julgadas, e quem é salvo vai morar com Ele no céu para sempre. Esse é um fato. Jesus virá, amém? Em Atos capítulo 1, versículo 11, vamos abrir lá? Vamos, irmão. Não duvide desse dia. Fala assim, diz que
Que lhe disseram, Galileus, todo mundo lá? Atos 1, versículo 11. Que lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Mais uma vez, Jesus está falando, Jesus está subindo, e esse Jesus vai voltar da mesma forma que vocês estão vendo subir. Jesus virá. Naquele dia, ele levará os discípulos para morar com ele. É o que fala em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18. Você pode ler em casa depois. Quando chegar o fim, a terra em que vivemos agora será destruída. E a Bíblia fala sobre isso em 2 Pedro 3, versículo 7. Fala que os elementos do universo serão derretidos, dissolvidos. E existem traduções que dizem, existe uma tradução que fala que tudo será derretido, o universo inteiro. Amém? É real, o mundo ele vai acabar. Esse é um dos pontos em comum que pessoas que acreditam em Deus e pessoas que não acreditam em Deus têm. Ateus e cristãos têm esse mesmo ponto em comum. Ambos acreditam que a terra vai ser destruída um dia, mesmo porque o nosso Sol ele tem vida útil, não? Então é uma estrela, e como toda estrela, ela tem o seu nascimento e também tem a sua morte. Então tanto ateus como cristãos acreditam que o mundo vai acabar um dia. Outra pergunta, que é o outro ponto: quais então serão os sinais do final dos tempos? Ninguém sabe quando o fim chegará, mas a Bíblia nos dá alguns sinais para saber se estamos perto ou não. A Bíblia tem um livro inteiro dedicado aos acontecimentos dos últimos tempos, que é o livro de Apocalipse, que chama-se Revelação. Na verdade é uma revelação de Jesus para as coisas que iriam acontecer no futuro, amém? Muitas delas, não só um futuro próximo, mas também um futuro distante. Mas Jesus fez um resumo de todos esses sinais naquele capítulo que eu falei, o capítulo 24 de Mateus. De acordo com esse capítulo da Bíblia, vai haver guerras entre nações, ameaças de guerras, e ouviremos falar dessas coisas. Haverá desastres naturais, como terremotos e fomes em muitos lugares. Isso já está acontecendo, não? Sim. Os crentes, os cristãos seriam perseguidos, odiados e alguns até mortos. Isso aconteceu e a perseguição ainda existe. E Satanás é muito astuto, porque se você acha que essa morte é somente uma morte física que glorifica o cristão, não. Satanás é tão astuto que ele quer matar um discípulo espiritualmente. Então, Satanás sabe muito bem que matar um discípulo fisicamente não é um bom negócio para ele. Perseguir até a morte física. E qual é a estratégia de Satanás nos dias de hoje, então? A estratégia de Satanás é matar espiritualmente. E algumas pessoas, infelizmente, por causa da amargura, algumas pessoas por causa de medo, por causa de um coração que não está próximo de Deus, começa a adquirir raízes no coração, sabe? E essas raízes vão contaminando a pessoa espiritualmente. Ela vai ficando crítica, olhando as pessoas com os olhos humanos, as situações, não consegue enxergar espiritualmente as coisas, e infelizmente essas pessoas abandonam a Deus, abandonam aquilo que elas decidiram por toda a sua vida, de estarem próximas de Deus. Então o que acontece é que essa morte espiritual ela acontece. E pasmem, há muito mais pessoas que caíram da fé do que pessoas que estão na fé. Então nós somos poucos aqui privilegiados. Você conhece pessoas, você que é um discípulo, você conhece pessoas que caíram da fé. E não são poucas. E nós que somos do antigo movimento, conhecemos
alguns até talvez líderes, que abandonaram aquilo que eles pregaram. Então algumas pessoas, alguns pregadores do nosso antigo movimento, e eu falo isso com pesar, estão vivendo a vida que eles pregaram contra antes, sabe? Porque na verdade estão abandonando o Evangelho, os princípios básicos do Evangelho. A Bíblia também fala em Mateus 24 que a maldade do mundo será tanta que muitos ficarão desiludidos e deixarão de amar. O Evangelho seria pregado a todos os povos, mas isso não significa que seria aceito por todos os povos. Em Israel haverá muita turbulência, instabilidade e guerra. Nós sabemos que aquela região do planeta é uma região explosiva, não? O Oriente Médio. Isso já acontece. O mundo passará por uma grande tribulação como nunca houve antes. A Bíblia fala que haverá sinais no céu, no sol e na lua. Muitas pessoas seriam e serão apanhadas de surpresa. É assim que a Bíblia trata como seria o final dos tempos. Outro ponto, que é outra pergunta: o mundo já acabou alguma vez? Já houve destruição do mundo? Se sim, qual o motivo? Nós vemos na Bíblia duas grandes e graves destruições. E nós vemos que o mundo acabou no dilúvio, amém? Amém. E também na destruição. E nós vemos uma outra destruição que não foi no mundo inteiro, mas nós vemos que houve a destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Já houve duas grandes destruições. Em ambas, a motivação da destruição foi porque pessoas começaram a achar normal aquilo que Deus abomina. Alguma semelhança com o que acontece hoje? No dilúvio, vamos para Gênesis 6, versículo 5. Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e os destruirei com a terra. Uau! Então Deus toma uma decisão de fazer o quê? Destruir toda a terra. Qual a motivação de Deus? Porque as pessoas começaram a fazer da maldade algo normal. Aquilo que Deus abomina começou a ser algo normal. Vamos agora para Gênesis 13, versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Uau! Capítulo 19, versículo 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Que horrível! Hoje em dia estamos caminhando para isso, achar que é normal o que Deus abomina.
achar que é normal. Romanos 1, versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e servindo as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, enganos e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que as praticam. Nós vemos aqui, mais uma vez, fortes indícios de que a maldade começou a se tornar algo normal. Isso me assusta bastante. Eu não sei se assusta você, mas Satanás é tão astuto que ele começa com o mundo a nos preparar e nos habituar às coisas que nós vemos por aí e começarmos a achar que isso é normal. Quando você vê uma pessoa arrogante, quando você vê uma pessoa insolente, implacável, sem amor pela família, insolente, caluniador, presunçoso, às vezes nós podemos nos acostumar com essas coisas. Podemos nos acostumar dentro de casa, com filhos que desrespeitam os pais. E na mesma lista daquelas pessoas que estavam praticando pecados sexuais, estão aqueles que desobedecem os pais. É na mesma lista daqueles que têm inveja, na mesma lista dos homicidas. Então, qual o problema com o pecado? O problema não é a existência do pecado. O problema é eu admitir o pecado e me conformar com o pecado, a ponto de não querer me arrepender mais. O pecado existe, a maldade existe, mas para um discípulo de Jesus, ou para alguém que está estudando a Bíblia, tem que sempre ter aquela noção de que eu não posso me acostumar com o pecado. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que algumas pessoas aqui estão se acostumando com o pecado. Infelizmente. Algumas pessoas estão habituadas a falarem mal da vida de outras pessoas, que não usam um instrumento incrível que é o discipulado, que é a ajuda que nós recebemos com a Bíblia, para falar do coração e daquilo que precisa mudar, mas usam do discipulado para externar as suas fofocas, as suas críticas. A Bíblia, ela nos mostra um caminho de como nós devemos resolver o nosso coração. Não é verdade? A Bíblia fala em Mateus 18, se eu tenho alguma coisa com alguém, se eu penso alguma coisa, eu tenho que resolver com a pessoa. Mas eu tenho escutado de pessoas falando de outras pessoas sem falar com elas antes. Sabe, isso tem um nome: fofoca.
Se tem alguma coisa contra o irmão, vai lá e fala com ele. Se você não faz isso, você não quer ajudar o irmão. Você quer, na verdade, criar intrigas. Faça isso e você vai ver uma igreja de Deus, amém? A igreja é de Deus. Às vezes nós precisamos enxergar a igreja de Deus, amém? Outras coisas relacionadas a pecado. Existem muitas coisas. Às vezes não, habitualmente pessoas escondem pecados. Sabe por que pessoas escondem pecados? Porque têm medo de serem rotuladas. Pessoas escondem pecados porque não querem se arrepender. Quando você abre a Bíblia, por exemplo, vai lá para Atos 19, você vê pessoas que confessavam pecados publicamente. Uau! Atos 19, 13 ou 13, 19, minha cabeça está ruim agora, então. Mas pessoas que confessavam pecados publicamente. Por quê? Porque eu não estou mais importando com a minha imagem. O que eu estou importando agora, o que eu quero agora, na verdade, é estar bem com Deus. Muito bom. Então eu quero falar um pouquinho do Orlando, para falar a verdade, amém? Vamos, Orlando. Orlando, a partir do momento que ele tomou a decisão de não se preocupar mais com a sua aparência, mas realmente de colocar para fora aquilo que estava prejudicando ele, de vomitar aquilo que estava fazendo mal para ele. Às vezes acontece isso, você come comida, enquanto você não vomita, você não está bem, não? Você precisa colocar para fora. Enquanto ele não colocou para fora, ele era muito instável nos estudos, não? Ele vinha, depois não vinha, né? Mas a partir do momento que ele tomou a decisão, não, eu não vou mais preocupar com a minha aparência, eu vou falar da minha vida, eu vou falar daquilo que eu preciso mudar e vou buscar ajuda, amém? A partir desse momento ele começou a dar passos espirituais. E a partir daí que começa o arrependimento. Por que a Bíblia fala que é necessária a confissão antes do arrependimento? A confissão é necessária para que nós possamos enxergar quem nós somos e para que não fiquemos vivendo de aparências. Muitas pessoas estão tristes, não é porque a culpa é de alguém, não é por causa de igreja, não é por causa de situação do trabalho, situação financeira. Muitas pessoas estão tristes porque não têm sido abertas para falar e para vomitar o que está fazendo mal dentro de si. Então eu quero animar cada um de nós. Se nós não fazemos isso, é porque nós começamos a ter um romance com o pecado, a ter um relacionamento com o pecado. Não? Começamos a nos acostumar e a ter a tal de síndrome de Estocolmo, que é uma síndrome nova que existe por aí. Nós começamos a gostar daquilo que nos prejudica. Começamos a gostar dos nossos algozes. E começamos a criar um vínculo emocional com isso, a ponto de algumas pessoas sentirem falta quando não pecam. Pessoas, por causa de carências afetivas e emocionais, infelizmente buscam o pecado para se suprirem. Pessoas, por causa de aparências, por causa daquilo que elas foram acostumadas, elas criaram um envolvimento com o pecado que não querem deixar o pecado. Mas o pecado é aquilo que estraga o nosso caráter. Existem determinados pecados que nos viciam a ponto de nós começarmos a ter trejeitos por causa do pecado. Um olhar arrogante, não? Uma maneira de falar mais impositiva, de quem tem orgulho, por exemplo. O pecado destrói o caráter das pessoas. Bom, Renato, excelente. Fora o reflexo que isso causa no mundo espiritual. Quando nós estamos dispostos a mudar aquilo que nós precisamos e ficamos criando barreiras, empecilhos para mudar o que nós precisamos mudar, demônios, anjos do mal nos cercam. Existe uma batalha espiritual fortíssima ao nosso lado que nós não conseguimos enxergar. Mas influenciadores para o mal existem, não só no mundo físico, existe também no mundo espiritual. É por isso que nós precisamos de mais uma arma.
para lutar contra o pecado. Essa arma se chama oração, amém? Por isso que nós ajoelhamos, clamamos, oramos a Deus, porque existe um mundo espiritual ao nosso redor, e a batalha, se nós pudéssemos ver a batalha espiritual ao nosso lado, se fosse uma batalha física e nós pudéssemos olhar, haveria muito derramamento de sangue. Verdade. Por isso que a oração é importante. Pessoas não acreditam muitas vezes nas orações, no poder da oração. Eu conheço pessoas que mudaram porque oraram. Se nós dependermos somente das nossas forças, quando nós enxergamos o pecado, nós podemos nos desanimar. Mas quando nós oramos, nós mostramos a Deus que existe um passo de fé a ser dado. Ninguém pode dizer que tem fé se não ora. Às vezes nós nos acostumamos com isso. Irmão, tenha fé. Você que nos visita hoje, está estudando a Bíblia, eu sei que é muito difícil para você, mas olha, tenha fé. Haja com fé, pense positivo. Não. Quer dar passo de fé? Ore. Porque mudanças de corações só acontecem no mundo espiritual. Mudança de caráter, você ser aquele que você não é hoje, só acontece se for de forma sobrenatural. Não só por você. Tenha fé pelas pessoas ao nosso redor. Amém? E para terminar, Tudo bom, Renato? vamos para João 17. Vamos Vai, irmão. lá. Aqui nós vemos a oração de Jesus. Primeiro Jesus ora por si mesmo, depois ele ora pelos discípulos, e depois Jesus ora por aqueles que creriam nele por meio dos discípulos. Amém? Nós vemos aqui Jesus deixando o seu legado antes de morrer. Você pode perceber que depois, a partir do versículo 18, Jesus já é preso, e depois ele vai para a cruz para ser morto e sacrificado por nós, e depois ele ressuscita. Mas antes, ele fez questão de orar, amém? Nós conhecemos a oração de Jesus no jardim de Getsêmani, onde em Lucas fala que o seu suor eram como gotas de sangue, de tão intensa que era a sua oração, porque ele conseguia enxergar o mundo espiritual. Parece que naquele momento tudo se fechou ao lado de Jesus. Havia naquele momento muitos demônios, muitas pessoas influenciadas. A conexão que nós temos com os demônios que existem por aí chama-se pecado. O pecado nos fortalece na influência por espíritos malignos que existem por aí. E a Bíblia fala sobre isso. Não podemos negligenciar isso. Então, mas muitos demônios estavam ao lado de Jesus, mas Jesus não estava pecando. Por isso que eles não tiveram influência sobre Jesus. Mas antes ele ora pensando em quem? A oração que ele fez por ele mesmo foi curtinha, foram alguns versículos. A oração que ele faz pelos discípulos foi muito grande, e por aqueles que creriam por meio dos discípulos foi grande também. Então mostra a preocupação de Jesus em deixar o seu legado. E olha que interessante, ele fala aqui no versículo 6: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles são teus, eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Olha que incrível. Jesus, ele sabia que as pessoas, os discípulos que estavam com ele, ainda que ele os tenha chamado, esses discípulos foram dados por quem? Por quem? Por Deus. Nós vemos alguns conceitos aqui e eu quero destacar o principal. Qual o conceito que nós vemos? Que existem pessoas no mundo que já estão preparadas por Deus para serem colhidas pelos discípulos. É Deus quem traz as pessoas para o reino.
Ainda que nós nos esforcemos, ainda que nós tomemos as decisões, Deus já sabe das pessoas. Nós então agimos nesse mundo como? Como pessoas que vão encontrar pessoas que já estão preparadas por Deus, amém? Amém. Algumas estão em preparo, algumas estão no forno, não? Sendo preparadas, mas outras já estão prontas para serem colhidas. Existem muitas pessoas aqui na região leste, amém? Existem muitas pessoas no ABC, existem muitas pessoas em São Paulo, no Brasil. Amém. Precisamos colher essas pessoas. E para isso precisamos trabalhar firme como Jesus trabalhou. Imagina se Jesus ficasse parado esperando as pessoas chegarem até Ele. Não ia acontecer nada. Jesus, Ele ia atrás das pessoas. Ele chamou os pescadores lá em Marcos capítulo 1. Ele chamou Levi enquanto ele estava na coletoria. Mateus. Ele vai atrás das pessoas. Ele chamou a mulher samaritana. E a mulher samaritana trouxe um monte de pessoas, amém? Ele ia atrás, mas ele sabia que existiam pessoas que foram preparadas por Deus para serem colhidas. Às vezes nós, no nosso evangelismo, agimos muito com nossas forças e nos sentimos sobrecarregados e pesados. E pensamos assim: bom, para eu ser um discípulo, então eu tenho que evangelizar, e vou botar um alvo de evangelizar todos os dias. Só que você coloca esse alvo como um fardo, um peso. Você não coloca esse alvo como abrindo seus horizontes para poder ir orando por isso, para poder encontrar as pessoas que Deus quer que você encontre. E por que Deus não revela assim para você? Olha, é o seguinte: tem um rapaz de 1,75 m de altura, cor dos olhos castanhos, que mora na rua tal, número tal, apartamento tal. Vai lá e bate na porta às 12h59. Ele vai abrir a porta, e quando ele abrir a porta, ele fala assim: vamos estudar a Bíblia. Ele vai aceitar estudar a Bíblia e vai ser batizado. Você acha que é assim? Claro que não. Então por que Deus quer que nós trabalhemos no meio das pessoas para poder encontrar aqueles que são salvos? Porque o objetivo de Deus é evangelizar o mundo. O objetivo de Deus, sim, é salvar também, mas Ele quer que o mundo seja evangelizado. O que é evangelizar o mundo? É dar a todos a oportunidade da salvação. Então, por mais que a pessoa não queira, por mais que alguém possa nos humilhar, por mais que alguém possa começar a estudar a Bíblia, ir bem nos estudos, e depois não dar os passos seguintes para serem discípulas, esse trabalho não é inútil para Deus, amém? Amém. Não é inútil. Amém. Nós, como discípulos, precisamos fazer o trabalho alegremente, precisamos amar a batalha. Amém. E não o resultado. Se você ama o resultado, você se decepciona. Se você ama a batalha, você fica alegre, mesmo com a maioria dos nãos que você recebe na vida. Porque a minha alegria está onde? Na batalha, amém? Amém. Até por isso que nós estamos indo para o ABCD, amém? Amém. Eu acho que já recebemos muitos nãos lá, não? Mas também muitos sims. Pessoas que estão estudando a Bíblia, não? Mas cada trabalho, cada alma que é convidada, cada pessoa que começa a estudar a Bíblia, cada um Deus tem um propósito para que estudemos a Bíblia com essas pessoas. E depois que ele ora, reconhecendo isso, ele também ora. Você pode ver aqui no versículo 20: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. A outra coisa que eu vejo para terminar é a expectativa. Qual expectativa nós temos quando abrimos a Bíblia? Qual a expectativa que nós temos quando nós vamos para um tempo de discipulado, seja para discipular ou para receber o discipulado? Qual a expectativa que nós temos quando nós estudamos a Bíblia com alguém? Seja eu que estou estudando a Bíblia com alguém ou alguém que está estudando a Bíblia comigo. Qual é a expectativa? A expectativa de aprender? A expectativa é de cumprir mais um dever para que eu possa perseverar e ir para o céu?
A expectativa de Jesus, quando ele ora pelos discípulos, a expectativa dele é para que eles pudessem se reproduzir. Amém? E o que acontece com um grupo que não está com essa mentalidade, com essa expectativa? Começam a valorizar os problemas. Uau! Começam a reparar em detalhes que essas pessoas não reparavam antes. E começam a se envolver com as preocupações da vida. Como uma planta que cresce no meio de espinhos. Começam a perceber situações que não as deixam contentes e felizes, e começam a ficar insatisfeitas. Agora, quando a nossa expectativa do fundo do nosso coração é reproduzir aquilo que Deus deu para nós, seja no discipulado, porque Paulo fala para a igreja, não? Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Está falando isso para discípulos. Então a formação de Cristo, ela é gradativa, não? Ela é com o tempo. Tomamos a decisão de ser um discípulo, mas o discipulado é necessário. Ou quando nós tomamos a decisão, quando nós estamos estudando a Bíblia com alguém, não? Se nós não temos a visão de multiplicar, quando nós estamos evangelizando, ou quando nós estamos na nossa vida cristã, se nós não temos a visão, a expectativa de multiplicar, nós desanimamos. Algumas pessoas podem ficar desanimadas porque se envolvem com os problemas próprios, mais do que se envolvem com problemas de pessoas que estão perdidas. Isso infelizmente acontece. Então eu quero lançar um desafio para cada um de nós, amém? Se encha de problemas de pessoas que estão perdidas. Eu fico tão grato a Deus quando eu estudo a Bíblia com as pessoas, porque eu vejo, uau, nossa, isso é incrível, porque Deus está me dando a oportunidade de ficar grato com o que eu tenho. Então algumas pessoas, infelizmente, elas se deixam levar pelos problemas da vida, porque não querem se envolver com outras pessoas. Por isso que Jesus é muito sábio, ele fala, ame o próximo como você ama a si mesmo. E com isso eu quero encorajar cada um de nós a não apenas aceitar o desafio de evangelizarmos todos os dias, mas termos a visão, termos a expectativa de Jesus, estarmos unidos para fazermos discípulos, amém? Mas não ame o resultado, senão você vai se decepcionar. Ame a batalha, amém? Saia disposto a amar as pessoas, a oferecer o outro lado da face se for preciso, mas ame a batalha, e trave essa batalha, amém? Se vista de poder espiritual, ore intensamente, mude o seu caráter, mude as coisas que você precisa mudar na sua vida, seja perto no discipulado, e você vai ver grandes mudanças na sua vida. Do contrário, não vai haver grandes mudanças nenhuma, amém? Então eu quero encorajar cada um de nós a travarmos o bom combate de Deus, e a Ele seja dada a glória, amém.